Saúde, irmãos, com a graça e a paz de Cristo. Amém? Bom dia a todos. É sempre uma alegria estar aqui com os irmãos. Hoje com parte dos irmãos, a outra metade no retiro. Eu não sei se foram os escolhidos, se ficaram os escolhidos. Como eu estou aqui, eu acho que ficaram os escolhidos. Muito bem, então, muito bom estar aqui. O pastor não está aqui, o pastor Eduardo, então a gente pode demorar um pouco mais a mensagem, era isso que eu ia dizer, se estender. A gente vai pensar um pouquinho esta manhã sobre a ressurreição de Cristo. Eu pensei nesse tema porque a Páscoa já está chegando, aí a gente vai falar, está bem aí já, quase lá, então a gente vai falar sobre a ressurreição à noite, a gente vai fazer uma mensagem sobre o Natal, que também está chegando. Então, a gente vai trabalhar os dois períodos, de manhã e à tarde e à noite, com o tema da ressurreição. Hoje de manhã eu quero analisar com os irmãos parte de um capítulo-chave nas cartas de Paulo sobre a ressurreição, que é 1 Coríntios 15, nós veremos os primeiros versos. E à noite, nós vamos ver hoje o Evangelho, um pouco sobre o Evangelho do Cristo ressurreto pela manhã. Vamos ver a importância da ressurreição para o Evangelho que nós vivemos. E à noite nós vamos ver que nós também fomos ressuscitados com Cristo. Nós vamos pensar sobre esta verdade. A nossa união com o Senhor e o que isso significa na prática. Como nós devemos ver a vida e viver à luz desta verdade de que em união com Cristo nós também fomos ressuscitados dentre os mortos. E aí eu já lhe convido a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Coloque-se em pé em reverência à palavra de Deus. Nós leremos até o verso de número 11. Diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por Tua palavra viva aberta diante dos nossos olhos. Rogamos, ó Deus, para que o Teu Espírito ilumine a nossa mente e aqueça o nosso coração através desta mensagem pregada. Com fidelidade nós rogamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu brinquei sobre trazer uma mensagem de Natal hoje à noite. Não, isso não vai acontecer, mas a verdade é que nós não podemos dissociar essas duas verdades do cristianismo. O Natal só tem um sentido que ele tem para nós, com o nascimento de Cristo Jesus, porque ao nascer ele tinha como objetivo, propósito, a Páscoa. Morrer
em nosso lugar. Foi para isso que ele veio, para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, para salvar e constituir um povo novo para o nosso Deus. As duas verdades andam juntas, e é por isso que Paulo traz um resumo catequético, um resumo da nossa fé nos versos 3 a 4, como sendo uma das confissões provavelmente mais antigas, que resume bem o nosso evangelho, o evangelho pelo qual nós fomos salvos. Nós temos então os coríntios para agradecer, pelo menos por isso. Essa era uma igreja muito complicada, cheia de dificuldades. Paulo escreve esta primeira carta para lidar com algumas dos problemas que eles estavam enfrentando e algumas das dúvidas que eles tinham, dentre elas uma dúvida concernente à ressurreição. No verso 12, por exemplo, nós temos aqui o objetivo pelo qual Paulo escreve sobre isso. Ele fala: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Alguns estavam muito provavelmente disputando a verdade de que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Não há nenhuma indicação de que eles duvidassem da ressurreição. Eles não estavam duvidando da ressurreição de Cristo Jesus, mas estavam duvidando da ressurreição dos crentes, se nós seríamos ressuscitados também no último dia após experimentarmos a morte. Paulo escreve então para falar para eles que se não houver ressurreição dos mortos, a nossa fé é vã. Agora veja só, confundindo aqui as letras todas. Veja só, nós temos isso a agradecer aos coríntios, porque pelo menos através desta dúvida deles, nós temos este capítulo clássico da ressurreição. É o capítulo que mais expõe detalhes daquilo que aconteceu com Cristo e daquilo que acontecerá conosco. Aquilo que já aconteceu, que está se desenvolvendo e que será consumado na volta de Cristo Jesus, no arrebatamento final ou na ressurreição daqueles que então estarão mortos. Por conta dessa dúvida deles, Paulo expõe para nós com tantos detalhes, algo que em outros lugares nós temos apenas alguns lampejos desta verdade. Paulo está aqui fundamentando com a verdade da ressurreição o seu próprio evangelho, o evangelho que ele anunciava, bem como a sua autoridade apostólica, que estava fundamentada no fato de ele ter visto Cristo ressurreto a caminho de Damasco. Isto conferia a ele a sua autoridade apostólica. Paulo, na verdade, transmitindo esta verdade do Evangelho, o Evangelho de Cristo ressurreto, ele meio que, se nós pensarmos em uma maneira de estruturar um texto, Paulo inicia a sua carta aos Coríntios com a verdade da crucificação de Cristo. É assim que ele inicia. No capítulo 1, nós temos versículos preciosos. Paulo falando de como ele pregava a Cristo e este crucificado, não o outro. A centralidade da crucificação de Cristo. E ele termina a sua carta aos Coríntios com a ressurreição. É assim que ele estrutura toda esta carta. Crucificação. Mas ele não ficou no sepulcro. Ressurreição, a nossa esperança. A crucificação é enfatizada no início e a ressurreição já no final. E a ressurreição então nos leva ao centro, ao cerne da fé cristã. O evangelho que nós pregamos, o evangelho que nós vivemos é o evangelho do Cristo ressurreto. A primeira coisa que eu quero destacar para vocês então, logo na introdução do tema da ressurreição, como Paulo foca na centralidade do evangelho para a vida dos crentes. Veja novamente os versos 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Paulo começa o seu tratamento da ressurreição reafirmando a centralidade do evangelho na experiência cristã. Veja, reafirmando. Porque o que Paulo está fazendo aqui é relembrar os coríntios de algo que eles já sabiam. Lembrar-vos o evangelho que nós vos anunciamos. Agora, pense um pouquinho comigo, irmãos. Paulo está escrevendo para crentes, por mais
difíceis que esses crentes fossem lá em Corinto, eles ainda eram crentes. Paulo conseguiu lá no início, na introdução da sua carta, se referir a eles como os santificados por Deus, apesar de estarem vivendo um momento difícil na comunidade. Paulo está escrevendo então para crentes. E eu quero destacar isso para você, que o evangelho, o qual Paulo está relembrando esses crentes, não é uma mensagem apenas para descrentes. Como se o evangelho fosse aquilo que nós pregamos no início, quando nós estamos evangelizando alguém, mas aí depois que este alguém vem à fé e se torna um cristão, agora é hora de nós darmos a este cidadão substância, carne, doutrina, as epístolas, vamos lá para Paulo, né? Agora é hora do negócio sério mesmo. O evangelho é usado apenas para o evangelismo. Essa é uma compreensão muito reducionista, medíocre do evangelho. O evangelho é todo o corpo doutrinário que nós abraçamos, é toda a fé que nós temos em Cristo Jesus. Tanto definida como aquilo que o nosso relacionamento com Deus pela fé, como aquilo em que nós cremos. O depósito do qual Paulo se refere a Timóteo. O evangelho é o que nós pregadores devemos pregar por toda a vida. É a mensagem pela qual os crentes estão sendo salvos agora. Paulo fala: o que recebestes no passado e no qual ainda perseverais. E neste evangelho, no presente, por ele também sois salvos. Por este evangelho, ele não ficou lá atrás. Você está crescendo e deve crescer no conhecimento do evangelho de Deus. Dizem que Martinho Lutero uma vez escreveu que precisamos pregar o evangelho para nós mesmos todos os dias, porque o esquecemos todos os dias. Nos versículos 1 e 2, então, Paulo apresenta o processo de proclamação e recepção dessa mensagem. Eu quero destacar algumas coisas de todo este processo, da centralidade do evangelho na nossa experiência. O evangelho é a mensagem de salvação. Não se trata apenas da ressurreição, mas envolve a ressurreição. Paulo inicia com a crucificação, a qual acaba se tornando incompleta sem a ressurreição, e o evangelho engloba tudo isso. Ele é o poder transformador de Deus. No capítulo 1, verso 18, Paulo diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Ele diz respeito, como eu já mencionei, à totalidade da nossa experiência passada, quando nós cremos inicialmente, presente em nossa perseverança enquanto somos salvos, e até a consumação final, quando finalmente seremos ressuscitados ou arrebatados para estar com o Senhor. Depois, o evangelho que nós experimentamos, que nós vivemos, ele é exclusivo. Não há espaço para outros evangelhos. Ele é um só. Paulo está relembrando estes irmãos do evangelho que eles anunciaram aos coríntios no passado. Ele e os demais apóstolos. Um só. Não havia o evangelho de Paulo, de Pedro, de Tiago, mas um só evangelho. Não há absolutamente nenhuma outra maneira pela qual alguém possa ser salvo, exceto através das boas novas de Cristo, do Cristo morto e ressurreto. O fundamento sobre o qual nós firmamos a nossa vida cristã. E o Cristo ressurreto é a grande diferença, a grande diferença entre o cristianismo e todas as demais religiões. Considere a fé islâmica, por exemplo. Eles têm a sua fé em Alá, no seu profeta, mas eles não têm Cristo. O evangelho que Cristo anunciou e do qual ele é o grande centro, nos fala que há apenas um caminho que nos leva ao Pai. Cristo, a única porta, a única verdade. Portanto, nem todos os caminhos levam a Deus, porém apenas
um. Isso significa que por mais que queiramos assimilar Alá a Javé, se são nomes diferentes para a mesma entidade, no final das contas, se a nossa adoração ao Deus vivo não for através unicamente de Cristo Jesus, não chega até Deus. Porque Ele é exclusivo, é o Evangelho de Cristo Jesus ressurreto. Somente através dele nós chegamos ao Pai. Ele é o único acesso ao Senhor. Portanto, o Evangelho que nós pregamos e anunciamos, ele é exclusivo. Há um só caminho e nós não precisamos ter medo de anunciar isto. Antigamente, algumas 2 décadas atrás, talvez, quando nós pregávamos o Evangelho, talvez fosse possível que alguém falasse para nós, mas isso aí que você está anunciando não é verdade. Isso não é verdade, não pode ser verdade. Essa ideia de alguém nascer e ter um nascimento virginal, isso não pode ser verdade, é demais para a minha compreensão. E depois morrer numa cruz, como que esse que morre numa cruz pode ser Deus? E aí você vem me dizer que ele ressuscitou dentre os mortos? Está vivo até hoje? Isso não pode ser verdade. A tendência hoje é outra. Quando nós anunciamos a verdade do Evangelho, é possível que você seja retrucado da seguinte maneira: ah, tá, mas esta é uma verdade. Existem outras verdades. A minha verdade também é verdade, é verdadeira, e você precisa me respeitar, ué. Porque afinal de contas nós vivemos nessa geração hipersensível, e se você não respeitar a minha verdade, eu vou ficar com beicinho, vou ficar chateado, isso é preconceito e qualquer tipo de fobia. Existem várias verdades, porque a verdade é considerada relativa. E a mensagem do Evangelho continua a mesma. Há um só caminho a Deus. Ele é exclusivo. E este Evangelho exige uma resposta nossa. Se, Paulo fala, permanecerdes firmes na palavra que eu preguei. Ela foi anunciada, mas a menos que vocês tenham crido em vão, ela é eficaz. Mas se vocês creram em vão, esta mensagem não tem nenhuma influência sobre você, não há nenhuma consequência positiva sobre você. Nós temos então na mensagem de Paulo, a nós crentes, a centralidade do Evangelho. Igreja não é clube social, vocês estão cansados de ouvir isso. Não estamos aqui para ter um tempo fora de casa com as nossas crianças ou de comunhão com os nossos irmãos, por melhor que tudo isso seja. Tudo isso só tem significado se o Evangelho estiver no centro da nossa vida comunitária, enquanto igreja e pessoalmente. Porque do contrário nós corremos, e você corre o risco de ter crido em vão. O Evangelho no centro. Segundo, neste Evangelho que é o centro da nossa fé, nós também temos a centralidade da morte e ressurreição de Jesus. Talvez você já tenha se perguntado, mas vem cá, como que eu poderia resumir o Evangelho no qual creio em poucas linhas? Paulo te dá aqui uma das confissões de fé talvez mais antigas da igreja cristã, mais antigas da igreja primitiva. Veja os versos 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Como que Paulo resume esse depósito que ele recebeu? Este Evangelho que ele recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, como foi profetizado. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Bom resumo. Bom resumo. Ele elabora nessas coisas em várias outras cartas, como os demais apóstolos, e como toda a Escritura, na verdade, nos traz. Mas este é um bom resumo. É altamente provável que Paulo esteja citando um credo ou confissão cristã, aqui bem primitivo, mas nele nós encontramos os fundamentos essenciais da fé, que Paulo classifica como de primeira importância. Mas antes de abordarmos os fundamentos da fé cristã, nós precisamos primeiro observar outras características deste Evangelho. Primeiro, ele é cristocêntrico. Perceba que nesta manhã eu estou colocando aqui todos os nossos fundamentos para hoje à noite, então você vai ter que voltar hoje à noite. Bom vendedor.
Você vai ter que voltar. Mas essa é uma mensagem em si, então se você não voltar, eu espero que ela te abençoe também. Mas veja que uma das características deste evangelho da morte e ressurreição de Cristo, ele é cristocêntrico. Em outras palavras, ele tem Cristo no centro. O Senhor Jesus é o sujeito de todos os verbos, de toda essa segunda metade do verso 3 até o verso 8, exceto quando Paulo fala das testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. A mensagem do Evangelho é, antes de tudo, uma mensagem sobre Jesus Cristo e o que Ele fez por nós. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Cristo e como Deus obtém a maior glória por meio da vida e obra de Jesus. Paulo fala, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para aqueles que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Sendo cristocêntrico, a mensagem do Evangelho é politicamente incorreta, irmãos. Ela é uma mensagem da cruz, ela é ofensiva. Ela era ainda mais ofensiva nos primeiros anos do cristianismo. Imagine, você tem a crucificação, como vocês estão cansados de ouvir aqui talvez, que era uma morte não apenas dolorosa, torturante, mas ela era humilhante. Ao ponto de, pela legislação romana, cidadãos romanos não poderem ser submetidos a esse tipo de execução. Paulo, portanto, sendo um cidadão romano, teve o privilégio de, ao ser executado pelo império, ser decapitado. Uma morte rápida. Já a crucificação era reservada pelos romanos para os piores criminosos, para servir de exemplo, de vergonha para os povos sujeitos ao império romano. Desde o início, a mensagem de um Messias crucificado era escândalo para os judeus, porque em Deuteronômio nós lemos que todo aquele que é pendurado em madeiro é o quê? Maldito de Deus. E o judeu está pensando, mas como assim? Paulo, os demais apóstolos, vocês estão dizendo que o Messias prometido lá pelos profetas foi crucificado, portanto, de acordo com a lógica de Deuteronômio, maldito de Deus? Você está dizendo que o Messias é maldito de Deus? Percebe por que era escândalo para os judeus? Isso é escandaloso, isso não pode ser verdade. Provavelmente era isso que motivava Paulo a perseguir os cristãos antes da sua conversão. A ideia de um Messias crucificado era escândalo. Mas para os gregos, dados à filosofia, isso era absurdo. Absurdo. Como assim a ideia de um Deus morto? Não faz o menor sentido. O Evangelho continua politicamente incorreto hoje. Em que sentido? Em vários. Primeiro, ele é exclusivo. E isso ofende a nossa geração sensível, cheio de verdades relativas. E nós precisamos continuar firmes, pregando o mesmo Evangelho do Cristo crucificado e ressuscitado e ressurreto. Sem medo, sem comprometer a mensagem. Ah, mas aí como essa geração vai aceitar esta mensagem se ela considera tão ignorante, tão insignificante, tão irrelevante em meio a tantas outras verdades? O seu trabalho é pregar o Evangelho. Você não tem poder de converter ninguém com retórica, com capacidade homilética de pregação, com apologética. O poder para a salvação está no Evangelho pregado. Mais uma vez, dizem que, eu já vi isso atribuído a várias pessoas, mas dizem que Spurgeon uma vez falou, olha, o Evangelho é como um leão, você não precisa dizer a um leão bravo, selvagem, o que ele deve fazer. Abra a jaula e solte-o, e você vai ver o estrago que ele consegue fazer. A palavra de Deus é este poder que você apenas anuncia e deixa que ela faça o estrago, que ela esmiúce corações endurecidos, que ela penetre como uma espada de dois gumes a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, que ela ilumine os pés
de pecadores como você e eu, mostrando o caminho. Que ela nos santifique, como o Senhor Jesus falou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Paulo, em outro lugar, fala como eles crerão se não ouvirem, como eles ouvirão se ninguém pregar o quê? Esta palavra. Pregar, anunciar. Por mais que ela seja politicamente incorreta, você fala de Cristo. Você fala de Cristo, anuncia. Paulo fundamenta este evangelho cristocêntrico, fundado ou centralizado em Cristo, com 2 verbos muito importantes aqui. Isso tem a ver com o resumo do evangelho que eu falei para você. Ele fala, o evangelho que eu anuncio, central para a vida do crente, ele é o evangelho daquele que morreu e ressuscitou. Entre os 2 verbos, Paulo fala que ele foi sepultado. Isso é importante no sentido mais apologético, especialmente lá, porque Paulo está dizendo o seguinte, olha, aquele que morreu na cruz, ele foi sepultado, e você pode ir lá e conferir o sepulcro dele, porque está lá em Jerusalém. Você pode ir lá ainda, a geração continua viva. Ele vai daqui a pouco falar que ele apareceu para mais de 500 pessoas, pode ir lá e perguntar onde ele foi sepultado. Ele foi sepultado. Mas se você for lá, você não vai encontrá-lo, porque ele ressurgiu. Ele morreu e ressurgiu. Paulo nos diz no verso 3, mais uma vez, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar, uma morte sacrificial, substitutiva. Lembra que eu falei para você que a mensagem do Evangelho era escândalo para os judeus? Porque eles conheciam Deuteronômio, e eles sabiam que, lá em Deuteronômio estava escrito que aquele que for pendurado em uma madeira é maldito de Deus, lembra? Maldito. E aí eles ouviam esta mensagem nova dos apóstolos e pensavam, mas como assim? Quer dizer que o nosso Messias foi crucificado? Você quer dizer então que logo, se ele foi crucificado, ele é maldito de Deus? Qual seria a resposta de Paulo? Sim! Ele foi maldito de Deus, porque ele carregou a sua maldição na cruz. Ele nos substituiu lá, ele experimentou as agonias do inferno, ainda que por alguns milésimos de segundos. Mas quando ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Pela primeira vez em toda a eternidade, a Trindade é separada, por qualquer que seja o tempo ali. Ele é abandonado por Deus, e esta é a essência do inferno. O abandono total de Deus. Ele experimentou as consequências últimas do seu pecado na cruz. Experimentou a maldição que não era dele, mas sua na cruz. Ele morreu em nosso lugar. Este é o evangelho que nós pregamos, é isso que Paulo fala para eles. Ele foi maldito de Deus, mas carregando a sua maldição. Ele nunca pecou. Aquele que não conheceu o pecado, diz Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, acontece uma troca misteriosa e maravilhosa no Calvário. Ele carrega sobre si a nossa maldição para que pudéssemos receber a sua bênção. Ele se tornou pecado com o nosso pecado para que nós pudéssemos nos tornar justiça de Deus com a sua justiça. Você vê essa troca? Eu sempre gosto de ilustrar isto com... imaginando, John Stott faz isso no seu livro A Cruz de Cristo. Fala, imagina que Barrabás, lembra de Barrabás? Que deveria ter sido crucificado naquela Páscoa, mas os judeus pediram para que este bandido fosse solto, ao invés de Jesus, que Jesus fosse para a cruz. Imagine que Barrabás, sabendo que ele deveria ter sido condenado à morte naquela Páscoa, ele está livre agora. E aí, suponha que ele teve a curiosidade de ir lá no Monte Calvário observar qual destino teria levado aquele que havia sido liberto que havia sido condenado em seu lugar. Imagina que ele tivesse tido a curiosidade de contemplar o destino de Jesus. Poxa, ele deveria ter sido solto e eu condenado, mas ele foi condenado e eu solto. Deixa eu ver o que aconteceu
com este indivíduo. E lá no Monte Calvário, enquanto Jesus entrega a sua vida e morre pelos nossos pecados, é possível, a gente não sabe, que Barrabás tivesse olhado para ele, para o crucificado, e tivesse falado: aquele homem é inocente, e ele está morrendo em meu lugar. Eu deveria estar lá, eu sei disso. Criminoso, assassino, não ele. Todos nós somos Barrabás. Ele morreu em nosso lugar. Foi isso que ele fez. Segundo as Escrituras, Paulo nos diz. E ele foi sepultado. O túmulo está vazio, comprovando a realidade da ressurreição de Cristo. Mas temos o segundo verbo que complementa este evangelho, o resumo deste evangelho. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo une Antigo e Novo Testamento em um só todo, um livro coerente, coeso, que nós precisamos considerar no seu todo, não em parte. Ele ressurgiu, e aí está o grande distintivo da fé cristã. Não tão recentemente, mas eu acho que há uns 3 anos atrás, eu li um artigo sobre a exibição das cinzas de Gautama Buda, em algum lugar, anos atrás. As primeiras linhas do artigo diziam o seguinte, estava lá na revista: as cinzas de Gautama Buda, que viveu, pregou e morreu no norte da Índia, serão levadas em procissão hoje. Mais ou menos o que acontece lá em Juazeiro do Norte, quando aquelas procissões todas com relíquias de Padre Cícero, etc. e tal. Então eles pegaram as cinzas de Buda e foram em procissão. As cinzas de Gautama Buda, que viveu, pregou e morreu no norte da Índia, serão levadas em procissão hoje. E eu fico imaginando como Paulo iniciaria um artigo semelhante sobre o Senhor Jesus. Eu imagino que ele começaria o seu artigo mais ou menos assim: o corpo de Jesus Cristo, que viveu, pregou e morreu por crucificação em Jerusalém e foi sepultado, não pode ser levado em procissão a lugar algum, pois não foi encontrado. Ele ressurgiu ao terceiro dia. Eles podem carregar os ossos, cinzas, se elas estiverem em algum lugar que não seja no fundo do mar, de qualquer outro líder religioso. Ninguém, nem nos primeiros anos, nem na primeira semana da ressurreição de Cristo, poderia jamais carregar o corpo ou os ossos, muito menos as cinzas do nosso Senhor Jesus, porque elas não são encontradas na terra. Ele ressurgiu. Esse é o distintivo. A mensagem do Evangelho por meio do qual somos salvos é a mensagem do Cordeiro de Deus que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Não há outra mensagem. Porque se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Percebe como Paulo resumiu o Evangelho? Paulo, nos versos 5 a 8, ele menciona provas. E quando nós debatemos sobre a ressurreição de Jesus com ateus, incrédulos, agnósticos, algo que você precisa manter em mente sempre que você estiver lendo algum conteúdo apologético ou envolvido em algum tipo de apologética. Apologética no sentido de algum tipo de debate em que você defende a fé cristã contra alguém que acusa a nossa fé de algum erro. Isso é chamado de apologética. Sempre que você estiver comprovando ou tentando mostrar as evidências do cristianismo, você faria bem em manter algo em mente. Aquilo que mantém ateus, agnósticos, adversários do Evangelho, não é tanto a questão de evidência ou raciocínio lógico. É uma questão de volição, de não querer. Porque a ideia do cristianismo é inconveniente para aqueles que não se submetem ao senhorio de Cristo. E nós vemos isso desde os primeiros anos do cristianismo.
Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, ele escreve apologeticamente, defendendo a ideia da segunda vinda de Cristo contra alguns que negavam a promessa entre vós, de propósito, ignoram que antes, desde a antiguidade, eles fazem isso porque eles querem continuar andando segundo as suas próprias concupiscências. Pedro diz, eles negam a vinda de Cristo de propósito, porque eles negam as evidências que nós já apresentamos. E por que eles fazem isto? Porque é conveniente, eles querem continuar andando como se fossem donos dos seus próprios narizes. Percebe? Mais uma vez, isto é bom manter em mente para você lembrar que o poder não está na maneira lógica como nós argumentamos, mas na palavra de Deus. Por outro lado, isso quer dizer também que nós temos excelentes e maravilhosas evidências de tudo que nós anunciamos, inclusive da ressurreição de Cristo. Túmulo vazio é uma das grandes evidências da ressurreição. Talvez não para nós hoje, porque como que nós avaliaríamos este túmulo? Mas para os leitores originais, Paulo está dizendo, olha, se você duvida, Jesus apareceu para Cefas, para os apóstolos, por último para mim, mas entre tudo isso, ele apareceu para mais de 500 pessoas. Algumas delas continuam vivas. O que Paulo está dizendo é o seguinte, se você quiser verificar o que eu estou dizendo, vai lá em Jerusalém, conversa com essas testemunhas oculares, vai lá ver. Mas um dos argumentos de Dawkins e desses ateus modernos, mas isso foi um frenesi popular da turba, um efeito psicológico. Cientificamente não há nenhum tipo de frenesi comunitário, social, com tantas pessoas envolvidas, com a mesma experiência. Há várias evidências. Paulo está dizendo para eles, eu tenho evidências do que eu estou falando, não é fideísmo. Fé não é fideísmo. Duas coisas diferentes. A nossa fé pensa, nosso raciocínio crê. Bom, apenas mais um parêntese sobre isso, para você pensar como todo esse ateísmo e agnosticismo e toda essa contracultura, combate o Evangelho às Escrituras, é uma questão de evolução. Só pense no contraste ou na oposição de criacionismo com evolucionismo. Irmão, tem um livro do Norman Geisler, traduzido em português, que é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Haja fé para acreditar na evolução, no evolucionismo. Então, fé está nos dois campos. Nós temos evidências para uma ou outra, é outra história. Mas Paulo menciona as testemunhas para que as evidências fossem averiguadas, caso houvesse necessidade. Paulo, então, fala para nós da centralidade do Evangelho para nós crentes, o qual vocês receberam, vocês creram neste Evangelho, vocês perseveram neste Evangelho e estão sendo salvos através dele. Dentro deste Evangelho nós temos a centralidade da morte e ressurreição de Cristo. Mais à frente Paulo vai dizer, olha, Cristo ressuscitou, portanto nós também ressuscitaremos. E se não houver ressurreição dos mortos, a nossa fé é vã, vazia. Por último, Paulo menciona o seu próprio papel como testemunha prematura, talvez, da ressurreição de Cristo. Versos 9 a 11. Paulo diz, olha, eu sou como que um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou em vão, antes trabalhei mais do que eles. Mas ele antes fala, por último apareceu também a mim como que um fora de tempo, um abortivo. Alguém que nasceu não junto com aqueles 12 apóstolos originais, mas só depois. E além disso, sequer eu deveria ser considerado apóstolo, irmãos, porque eu persegui a igreja de Cristo. Paulo parece nunca ter esquecido esta experiência nefasta de sua vida. Mas Paulo traz à tona o seu sentimento quanto ao seu apostolado, o menor dos apóstolos. Duvido que os demais apóstolos pensassem assim dele mesmo, de Paulo.
mas ele se imaginava um menor, porque um dia ele perseguiu a igreja de Cristo, consentindo na morte de Estevão, os irmãos lembram. Ele foi o último dos apóstolos a receber a sua comissão da parte de Cristo e, portanto, a testemunhar da ressurreição do Senhor. Paulo está dizendo, olha, eu sou inadequado. Eu sou inadequado. Eu não sou apóstolo porque eu tive um treinamento na literatura clássica grega. Eu não sou apóstolo porque fui treinado aos pés de Gamaliel. Pelo contrário, eu sequer deveria estar aqui. Sou um perseguidor da igreja, persegui. Ele apareceu para mim lá fora do tempo como um abortivo. Paulo se vê inadequado. E sabe o que a inadequação de Paulo revela? Mais uma vez, a supremacia da graça de Deus no Evangelho. O Evangelho do Cristo crucificado e ressurreto é o Evangelho dos pequenos. É um Evangelho que escandaliza judeus, que faz tropeçar os judeus, que é ignorância para os gregos. Mas que é o Evangelho da graça de Deus, da gloriosa graça de Deus do início ao fim. E Paulo é um exemplo disso. Paulo poderia dizer, mas Deus, como em Efésios, eu era o que era, um perseguidor, menor dos apóstolos, mas Deus, através da loucura do Evangelho, pela graça, no verso 10, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus em mim. Irmãos, eu gosto da maneira como Paulo escreve. Ele diz, olha, tudo isso é pela graça de Deus. Sabe os outros apóstolos? Eu trabalhei mais do que todos eles, se você juntar todos os outros, eu trabalhei mais do que eles. Mas ele dá um passo atrás depois, né? Ele fala, mas não eu. Porque assim como o trabalho deles, o meu foi feito pela graça de Deus em mim. Uma graça operativa, operante, que nos faz trabalhar. Uma graça que o capacitou, mesmo em meio à sua insignificância e inadequação. Ele reconhecia que este Evangelho nos é concedido mediante esta graça. Portanto, seja eu ou sejam eles, verso 11, seja eu ou os demais apóstolos, assim pregamos e assim crestes. Concluindo, irmãos, nós aprendemos nas Escrituras que existe algo como a verdade absoluta, e isso importa. Nós precisamos permanecer firme naquilo que nós recebemos no início e no qual nós perseveramos hoje. E é este o Evangelho que nós anunciamos, o Evangelho do Cristo ressurreto. Existe a verdade absoluta, este Evangelho é exclusivo. Em segundo lugar, a ressurreição de Cristo é a garantia de que nós já estamos ressuscitados com Cristo e que seremos ressuscitados dos mortos no último dia. Veja os versos 20 a 23 do capítulo 15. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, ou todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Em terceiro lugar, a esperança da nossa ressurreição final traz significado à nossa existência hoje. Veja o verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A ressurreição de Cristo deve permanecer sempre diante dos nossos olhos, porque este é o nosso destino. Nós caminhamos para o dia em que todos nós, seremos transformados. Os que dormem ressuscitarão com corpos transformados. Os que estiverem vivos na vinda de Cristo, estes
serão igualmente transformados e terão seus corpos glorificados. Paulo conclui este capítulo no verso 58 dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, com esta esperança da ressurreição, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Irmãos, às vezes nós somos medíocres na maneira como nós encaramos a nossa vida. Nós vivemos o dia a dia, sem olhar para frente. O nosso alvo é pequeno. Em um outro contexto, nós podemos usar a ilustração de C.S. Lewis, quando ele fala que o problema de seres humanos, pecadores, não é que nós desejamos muito. O pecado deseja os prazeres sexuais, do poder, de influência, o que quer que seja. O problema não é que nós desejamos demais. O problema é que nós desejamos de menos. Nós nos contentamos com coisas desta vida, como poder, sexo, influência, louvor de homens por conta de nossa capacidade intelectual ou de liderança, o que quer que seja. E não encontramos prazer suficiente no que de fato importa. Deus, a nossa esperança futura, Cristo. Paulo fala que o nosso trabalho aqui não é vão, porque todos nós deveríamos, e os crentes devem ter um alvo maior. Se você quer uma palavra grande, um alvo escatológico em sua vida. Nós vivemos não para este mundo somente, ou com um fim em si mesmo. Nós vivemos com o alvo de em breve encontrar o Senhor Deus, com corpos ressurretos, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. E então ali, ser o que nós de fato sempre deveríamos ter sido se não fosse o pecado, por toda a eternidade. Essa é a esperança da ressurreição e é isto que confere ao nosso trabalho significado, sentido. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo Evangelho do Cristo crucificado e ressurreto. Obrigado, Deus, porque tudo que este mundo mal pode fazer a nós, os crentes, os salvos, é retirar a nossa vida, nos matar, Senhor, tripudiar sobre o nosso corpo. Porém, ninguém, nem nada, poderá jamais tirar a nossa esperança viva da ressurreição final e de uma vida em Tua presença por toda a eternidade, Senhor. A esperança de que um dia estaremos naquela cidade, cujo centro será iluminado, e toda a cidade será iluminada por Deus mesmo, na qual, Senhor Deus, o templo de Deus será reconstruído e quando finalmente poderemos dizer que Tu és o nosso Deus e Tu dirás que nós somos o Teu povo. Ninguém poderá tirar de nós, Senhor, essa esperança. Nós te louvamos por ela em Cristo Jesus. Amém.